Olá, Jamil, eu sou a Kelly Maforte do Movimento Sem Terra. Foi muito importante ler o seu texto, muito emocionante para nós mulheres sem terra, porque você tocou de uma maneira genial num ponto muito delicado, que é a questão do casamento na adolescência e o pavor diante de situações de guerra, de fome e o quanto que as meninas são jogadas para isso. Nós, mulheres do campo, começamos a trabalhar com 14 anos, então temas como esse nos tocam profundamente. Parabéns pela sua escrita. Jamil, aqui no Brasil nós temos visto cada vez mais mulheres do campo que são responsáveis pela resistência nos seus territórios terem que migrar quando chega os monocultivos, especialmente da soja. Junto com ele vem a violência, vem também a formas de matar os meios de reprodução da vida, dessa vida camponesa. E muitas vezes as mulheres têm que migrar com as suas famílias. Migrações por fome, migrações por causa do agronegócio. Como você tem visto isso em outras partes do mundo e que afeta a vida das mulheres? Um grande abraço. Grande abraço, obrigado pela pergunta e, de fato, eu fico só imaginando que todas aquelas histórias que eu coloquei no texto, Juca, na carta, elas obviamente poderiam ter sido escritas com meninas e mulheres brasileiras também. Então, não resta nenhuma dúvida, é só porque eu estou fora, só porque eu percorri aqueles lugares, mas não para dizer que isso não acontece no Brasil de forma alguma. Olha, nessas minhas experiências, respondendo a tua pergunta, eu me deparei com coisas muito semelhantes ao que você está colocando, com a monocultura, não da soja, nem sempre da soja, mas de outros produtos que simplesmente sequer abastecem aquele mercado local. Então, me lembro de alguns episódios, por exemplo, na Etiópia, no Sudão, em alguns lugares na Tanzânia também, em que você tem uma pobreza extrema, você tem expectativa de vida da população de 52 anos, né? Ou seja, a Europa há 200 anos era isso, essa expectativa de vida das pessoas nesses locais, e ao mesmo tempo você de repente está de carro, Jeep normalmente, e se depara com uma produção exemplar de alguma flor ou de algum tomate absolutamente irrigado, absolutamente adequado ao mercado externo. E aí você descobre que ali é um investidor externo que veio, basicamente investiu na água e na mão de obra muito barata e na terra quase de graça. E fez aquela produção e que aquela produção não fica naquele local. E aquilo ali tudo vai para abastecer algum mercado rico, Arábia Saudita, China ou aqui na Europa. E as pessoas que estavam naquele local, elas são obrigadas a migrar para as grandes cidades. Então, você tem esse fenômeno no Quênia, por exemplo, com Nairobi recebendo uma população enorme dessas pessoas que fogem, é dramático, que fogem da fome e caem num centro urbano absolutamente miserável. Você tem a situação em outros países. Então, esse não é uma exclusividade brasileira, eu diria essa é a realidade de um sistema absolutamente injusto de produção. Esse sistema injusto de produção, ele gera a fome. É impressionante, né? Porque, inclusive na história essa história recente do Brasil, o maior exportador disso, o maior exportador daquilo, e não sei quantos milhões de famintos dentro do país. Então, que sistema é esse que alimenta o mundo, né? Como adoram dizer, que alimenta o mundo, mas não alimenta a sua própria população? Essa mesma realidade eu vi em algumas outras regiões do mundo. Isso é insustentável. E só para completar, Juca, depois, e principalmente na África, aí vem os europeus, Juca, dizendo: o que é que esses imigrantes estão tentando fazer cruzando o mar e viver aqui? Olha, quer que eu te explico? Se aquela produção que vocês compraram aquela terra por preço de banana fosse, por exemplo, distribuída para os locais, será que eles se arriscariam
e cruzariam primeiro um deserto, depois um mar, para depois ser preso pela polícia italiana? Será que isso aconteceria de fato? Então, essa migração que vocês contaram aí no Brasil, das meninas, é a mesma migração da fuga, da fome, da fuga desse sistema injusto. Não há segredo nisso. Não adianta a Europa construir um muro e dizer, olha, o que aconteceu do outro lado do muro é problema de vocês. Sabe o que acontece com gente faminta? Vai cavar um buraco, vai cavar um túnel ou vai pular aquele muro.